Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, nosso PodGod. Pessoal, Christian Life, mais uma vez com vocês. Eu sou o Diego Castro. André Dias, tudo bem? E hoje nós temos aqui um povo jovem, irreverente, corajoso, uma atitude fera demais, capazes, entendidos da matéria, né? Que está começando um movimento aí muito bom. Como é que ele se chama? Firewave. Nós temos aqui o Matheus e a Sara do movimento Firewave, que é um movimento de evangelismo pelas ruas, na cara e na coragem, claro, guiado pelo Espírito Santo. Com certeza. Gente, obrigado pela vossa presença aqui. Obrigado, bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. Eu sei que já era pra gente ter marcado há muito tempo, né, Diego? Muito tempo atrás. Deu luta, né? Deu luta, é. mas estamos aqui. Mas quando acontece isso é porque grandes coisas vão acontecer. Aleluia. Não é não, André? É isso aí. É verdade. Vamos aí. Obrigado. E eu quero que vocês se apresentem. Sara, quem são vocês? Como é que funciona o vosso movimento? O que é o vosso movimento? O que vocês têm feito? E depois nós falamos quem são vocês como pessoa. Tá bem. Eu começo, sou o Matheus Brasil, irmão do Gui Brasil, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, não, Diego? Querido Gui Brasil. É isso. Sou evangelista... Já teve aqui também. Já teve aqui. Já teve aqui. Chorou e tudo. Sou evangelista e missionário, fundador e líder do grupo Firewave. Cara, Deus tem feito grandes coisas nesse grupo. A gente vai poder falar um pouquinho do que Deus já está fazendo, né? Através das nossas vidas, através do grupo Firewave. Né, Sarinha? É isso. Apresenta, Sara. E aí, Sara? Olá, eu sou a Sara Lohane, tenho 20 anos e estou nesse projeto junto com o Matheus, líder e fundador também. E sobre o projeto, que é o Fire, assim, tem visões diferentes de como começou, é até engraçado isso. Porque eu tenho uma visão e o Theo tem outra, assim. A gente encontrou essa visão juntos e juntou e o projeto nasceu. E o projeto é simples, é algo muito simples. Nós queremos muito que, como na época dos discípulos, a missão que Deus deixou, nós queremos trazer isso, né? O Fire, ele quer carregar isso, realmente a simplicidade de pregar o evangelho. Então, de simplesmente sair nas ruas, abordar as pessoas, falar do amor de Deus, falar do plano de salvação, e assim levar a salvação realmente, de como ele nos tirou daquele mundo e como ele pode também tirar outras pessoas. E isso que a gente carrega e queima muito em nosso coração. É isso. Muito bom. Nós, o Firewave, somos jovens unidos pelo mesmo propósito. E o propósito é evangelizar pessoas, levando o amor de Cristo, levando o fogo do Espírito Santo para essas pessoas. E a gente está vendo curas, a gente está vendo salvações, a gente está vendo libertações. E a gente vai estar aqui podendo contar um pouquinho das nossas experiências também que a gente está vivendo. E vocês têm visões diferentes, não é? E o nome também tem duas palavras diferentes. Sim. Um é fire, o outro é wave. Quem é que é o onda e quem é que é o fogo? Olha, eu posso dizer, André, que eu fui o Fire, porque no dia que a gente estava fazendo o nome, quando o Senhor entregou esse nome pra gente e esse projeto, eu falei assim, Fire, fogo do Espírito Santo. Aí depois o pessoal tava assim comigo e falou, aí tava olhando o mar assim, Wave. Foi através, e foi mesmo aqui, ó, Fire e Wave. Foi bem. Isso surgiu assim, muito fácil. Dava um filme, Fire e Wave. Fire e Wave. E vocês, assim, como pessoa, quando é que surgiu essa chama dentro de vocês? Quando aflorou, né? Quando aflorou, de ir pra rua... Cara, eu posso contar por mim. Eu vou começar do início mesmo, né? Começar do início. Convém. E aí, tipo, eu lá na Espanha, quando eu tava jogando futebol lá na Espanha, senti muito Deus falando comigo. No meu quarto mesmo, na simplicidade. Aí eu abri lá, em Marcos 16:15, e tava dizendo assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu abro em Mateus, ide pregar o evangelho, fazer discípulos. Mano, isso daí começou a falar comigo de uma forma, porque eu vivia em um ambiente totalmente diferente do que é a minha casa. Minha casa, meus pais são pastores, sempre fui à igreja, desde pequeno, e
claro, a decisão foi minha do batismo, de seguir a Cristo, mas ali, naquele momento de pregar o evangelho, eu vi a necessidade, porque a minha casa, eu morava com mais 3 jovens lá, e esses 3 jovens não serviam a Cristo, então, tipo, eu chegava dos meus treinos, chegava na minha casa, na hora que eu ia descansar, tava aquela fumaça, aquele fumo, assim, de cigarro, e o pessoal tava bebendo, e era um mundo totalmente diferente do meu, sabe? E eu via essa necessidade. Quando eu abri a Bíblia, e foi exatamente, quando eu abri a Bíblia, veio Marcos 16:15 pra mim, e eu tenho entendido cada vez mais o que eu tô carregando, sabe? E quero levar para as pessoas, que é o amor de Cristo, que é Cristo na minha vida. E, cara, eu não quero ser egoísta para guardar só simplesmente para mim. Eu quero compartilhar isso, que é o reino de Deus, que é o evangelho de Cristo. E foi a partir disso que começou a aflorar em minha vida. Foi 1 ano atrás, 2 anos atrás. Muito bem. E com a Sara? Então, comigo é um processo desde pequena, para falar a verdade. Até mesmo quando eu não entendia, o Senhor já colocava isso no meu coração. Então, eu desde pequena, assim, também sou filha de pastores. E na escola, eu pequena, nos meus 5, 6 anos, com os meus amiguinhos, eu queria levar todo mundo para a igreja. E eu ficava, você tem que ir para a igreja, vamos para a igreja comigo. E então, eu já carregava aquilo no meu coração sem mesmo entender. Eu gostava tanto de estar na igreja, dos eventos das crianças, que eu falava, eu tenho que levar vocês. E aproveitando aqui, quero honrar também pela vida dos meus pais, porque para mim estar aqui, chegar onde eu cheguei, eu sei que foi muito joelho no chão. E nesse momento eles sempre apoiaram o meu ministério. Eu lembro que eu pequena, sei lá, se eu ia contar algum sonho meu, alguma faculdade que eu queria fazer, algo que eu queria fazer, a primeira coisa que eles viravam para mim, eles falavam, ok, mas e para Deus? O que você quer fazer? Eles sempre instigaram isso em mim, sabe? Você tem que querer fazer algo para Deus. E apoiavam também. Então, quando eu falava que queria levar uma amiga para a escola, minha mãe ligava para a mãe da minha amiga e falava, olha, ela pode ir para a igreja? Eles iam, buscavam eles na casa deles, levavam para a igreja. Já tive amigos meus, crianças que aceitaram Jesus em eu levar. E eu sempre carreguei isso. Sempre, sempre, sempre. Às vezes eu não entendia. Na escola, eu comecei, no meu ensino médio, fazer também um projeto nos intervalos. Então, eu falava com alguém, eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não me conformava em estar só dentro da igreja. E eu demorei só para entender realmente como que o Senhor queria trabalhar, sabe? Foi um processo. Mas até então, hoje eu entendo todo esse processo que realmente foi para chegar onde eu cheguei, para estar em Portugal também. Hoje eu realmente sei que eu estou aqui por um propósito e eu estou carregando isso no meu coração muito forte. Muito legal, muito legal. Muito e bom. A nível profissional, o que é que fazem? Fazem alguma coisa? Dedicam-se 100%? 100%. Os dois? Exatamente. Uau. Exatamente. Cara, e eu vejo isso daí muito na minha vida, porque eu vejo de lá de trás, como a Sara estava falando dos pais delas e estava honrando, exatamente comigo também como meus pais são pastores. Cara, o meu vô, só para vocês terem noção, o meu vô, quando eu era pequeno, o meu vô me levava na praça, ele se arrumava em casa e ia pregar o evangelho. E eu lá pequenininho, vendo ele pregando o evangelho lá na praça. Meu vô, 60 anos, 60 e tal anos de idade. Agora ele já não tá mais com a gente, já deve tá com Deus, né? E também o meu pai que fazia alguns anos atrás, em 2000, ele fazia uma Copa de futebol para pregar o evangelho. Dividia pessoas assim que vinha de fora, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, e vinha pessoas também que já aceitaram Jesus para participar da Copa. Aí eles marcavam aqui, colocavam uma faixa aqui para saber quem que eram essas pessoas que ainda não tinham aceitado a Jesus, para não chegar um pouco mais firme, né? Para não bater nessa pessoa. E cara, antes de começar o jogo eles oravam, entravam com uma faixa enorme assim, Jesus te ama, com uma mensagem assim. E depois, quando terminava o jogo, também orava. E eu lembro que, eu era pequeno, mas eu lembro que depois desses campeonatos que acontecia, muita gente recebia Jesus na vida, sabe? Então, é incrível, porque não é só o hoje que eu fui aflorar, mas sim lá atrás, sabe? O que os meus pais plantaram, hoje eu tô colhendo assim, sobre minha vida. Então, cara... É isso, é incrível o que o evangelho, o poder do evangelho, sabe? Ô, louco. Muito bom. Rapaz, e o que é que têm visto na rua? Conta aí, porque às vezes o pessoal não acredita. Eu tenho visto, então eu acredito. Como é que tem sido o vosso movimento na rua? Como é que tem sido o vosso movimento?
Cara, assim, o nosso movimento, ele, por características assim, é sendo liderado pelo Espírito Santo. Antes de nós estarmos no lugar, nós preparamos o ambiente que a gente vai estar. Sabe? A gente entrega, Senhor, se for da tua vontade, vai ser lá que a gente vai estar. Mas se não for da tua vontade, vai ser lá em outro lado que a gente vai estar. Porque João Batista, ele pregou no deserto, cara. Onde não era o centro. Sabe? Não era o centro lá, era o deserto. Mas multidões iam para lá. Porque o Senhor queria que ele estivesse lá. Queria que ele passasse por aquilo. Então nós entendemos que quando o Espírito Santo nos guia, quando o Senhor fala, é ali que você quer, é ali que eu quero que você esteja, cara, isso daí muda total. Então nas ruas a gente tem visto, eu posso contar até um testemunho agora. A gente estava no... Pode contar, Andrezão? Dentro. É assim, a gente estava num concerto do DJ Vintage Cultura, não sei se vocês conhecem. É um DJ muito famoso lá do Brasil. Eu conheço. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Eu só gosto. Só gosto. E tipo, a gente foi lá pra evangelizar. No lugar mais improvável que as pessoas podem, tipo, ouvir falar de Jesus, né? E a gente tava ali nas filas, assim, evangelizando. E aí, tipo, eu fui assim do lado, falei assim, mano, o que você veio fazer aqui? Ele falou, você veio pra curtir? O que você veio fazer aqui? Não, eu tô vindo aqui pra vender os meus bilhetes, porque minha esposa não deu pra vir, enfim. Aí eu fui lá, quanto você tá querendo? 20 euros, o bilhete era 100 euros, 120 euros, era um evento muito caro, porque é um DJ muito, assim, pra pessoas de um nível um pouco mais acima, sabe? Um pouco mais acima da média, vamos dizer assim, né? Financeiramente. Então, tipo, e o dinheiro que ele falou era o dinheiro que eu tinha na carteira. E olha que eu não ando com dinheiro. Cara, Espírito Santo nos falando assim, ó, vocês têm que entrar lá dentro pra pegar o evangelho. E realmente foi isso que aconteceu, que a gente viu cura lá. Eu entrei, a primeira coisa que eu vejo nesse evento aí era pessoas jogadas no chão, totalmente nuas assim, com êxtase, drogas. Só pra você ter noção, lá você entrava com drogas, mas você não entrava com água. Só pra vocês terem noção do que é aquele mundo que a gente entrou. Então, a gente entrou lá. Eu lembro que eu entrei no auditório assim... Tu vieste com a água, aquela que não deixa de ter sede, não é? Exatamente. Aquela que jorra sem cessar. Exatamente. E aí... Boa, André. E aí eu entro no auditório, eu vejo aquele monte de gente assim, eu falei, cara, é aqui que a gente vai pregar o evangelho, é aqui que a gente vai liberar o amor de Cristo. E aí eu desço as escadas, já vejo um menino de muletas, e eu já olho pro meu amigo assim, ó, já tá curado em nome de Jesus. E aí a gente foi lá, com toda a simplicidade, mano, posso orar por você? Deus tá falando aqui muito comigo sobre sua vida, pra orar pela sua vida, qual que é a dor que você tem? Ah, tem uma dor aqui no meu joelho. Falei, posso orar por você? Pode. Eu e o João Ferreira, a gente coloca as mãos sobre o joelho dele, a gente começa a orar, Senhor, meu Deus, reestabeleça todo o músculo, toda a articulação em nome de Jesus. Uma simples oração. Oração objetiva, rápida, que o Espírito Santo nos guiou. E aí os amigos dele já estavam pegando a muleta dele, levantou assim pro alto e nesse exato momento quando a gente fala amém, cara, o menino começa a andar, começa a festejar junto com o pessoal e aquela batida, DJ. E aí, mano, todo mundo começa a pular e o Espírito Santo, mano, a presença de Deus. E aí o meu amigo agarra assim, ó, agarra assim o pescoço dele e começa a dizer, foi Jesus que fez. E aí a gente começa a liberar quem fez. Mas o que mais me atenta é quando ele vai sair dali. Ele saiu da casa dele e provavelmente ele mora com a mãe dele, com os pais dele, que eu vi que ele não era muito de idade, assim, ele tinha mais ou menos 18 anos. E ele vai chegar sem muleta em casa. Ele sai com muleta e vai chegar sem muleta. Então você vê o poder que isso tem. Uma sementinha foi lançada. Exatamente. A mãe dele vai falar, o que aconteceu? O menino saiu aqui com muleta e chegou sem muleta. E é exatamente isso. Eu vejo, quando acontece essas curas, é exatamente isso. Quando eu vejo Jesus curando. Porque quando um doente, um enfermo chegava até Jesus, ele passava pela cidade inteira. Sabe? E depois Jesus curava, ele fazia o mesmo caminho. E todas as pessoas viam aquilo lá. Então, cara,
Esse daí é um dos testemunhos que a gente viveu, e nesse dia a gente viveu também mais curas ainda. E quando acontecem essas coisas, a vossa fé é mais fortalecida ainda. Porque vocês veem o poder de Deus agindo e algo sobrenatural acontecendo. É visível, sabe? Palpável. Exato. Aquela coisa palpável, né? Mas é aquilo que eu falo. A fé também vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Exato. Então, cara, é isso. Sensacional. Sara, diz-me uma coisa. A gente, quando faz evangelismo aqui, a gente tem muito essa vossa também, essa vossa ideia de falar da amizade e curar e essas coisas. Mas o que eu tenho visto é muitas pessoas na rua, e isso tem-me impactado muito, a perguntar quem é este Jesus. Tem-vos acontecido isso? Muito. Eu até assustei quando cheguei aqui, porque no Brasil, quando a gente vai fazer algum tipo de evangelismo, algo assim, a maioria das pessoas que você para, a pessoa é desviada. A maioria. Já conhece Jesus e não quer Jesus porque não quer. Já experimentou. Não quer, tipo, não quero porque não já quero. Sabe, experimentou, mas errado. Não, sabe o que eu vejo? Evangélico não praticante agora. Agora tem disso. Sabe o que eu vejo, Diego? Tipo, às vezes aqui em Portugal, você anda com uma Bíblia, mas eles acham que é um livro normal, comum. Lá no Brasil, se você andar com uma Bíblia, todo mundo sabe que é uma Bíblia. É um pouco estranho isso, né? Sim. E aí, assim, todo mundo ou é machucado pela religião, no Brasil é muito isso, a pessoa já conhece. E quando eu cheguei aqui, às vezes a gente vai evangelizar de uma forma diferente, porque na nossa cabeça a gente acha que a pessoa já conhece Jesus, mas na verdade a pessoa nem sabe quem é Jesus. Eu estava num antigo emprego que eu estava, bem na época da Páscoa. A gente sempre fala que o nosso evangelismo é um estilo de vida. Ou seja, a gente não só faz evangelismo quando a gente está em grupo e sai para evangelizar. A gente pega isso como estilo de vida. Então, se eu estou no meu trabalho, eu tenho oportunidade para falar de Jesus. Se eu estou no autocarro, onde eu estiver e eu tiver essa oportunidade, eu vou falar. E eu com essa minha amiga, no trabalho, a gente conversando sobre questão de Páscoa e tal. E eu falei assim, você sabe qual é, tipo, o real significado? E ela falou assim, eu acho que eu vi uns filmes aí que falam, mas eu não entendo muito bem, não. Aí eu falei assim, você acredita em Deus? Aí ela, olha, eu até acredito, mas pra mim ele tá lá, eu tô aqui, é uma ligação distante. E aí isso já apertou meu coração, porque eu fico, gente, eu não consigo me ver mas sem deu abertura, essa conexão. E eu fico imaginando como que é uma alma, assim, sem a conexão, sabe, assim, de realmente saber que Deus tá ali. E ela me deu uma abertura pra falar, e eu comecei a evangelizar pra ela, comecei a falar, e ela super recebeu, assim, realmente falou que acredita, só que, assim, já aconteceu muita coisa onde Deus estava, né, que normalmente eles têm isso. E aí a gente cria as nossas estratégias, né, eu fui lá, no dia de Páscoa a gente estava trabalhando. Eu lembro que eu estava muito triste, porque eu não queria trabalhar no dia de Páscoa, eu estava tendo cantata na nossa igreja. E eu não consegui participar, e eu estava muito triste. Eu falei assim, Senhor, vou ter que trabalhar no dia de Páscoa, domingo de Páscoa, mas tá bom. E aí eu fazia repartido. Eu fui de manhã, e aí voltava pra casa. E quando eu tava voltando pra casa, a gente tinha tido essa conversa, e o Espírito Santo falou, faz algo pra ela. Tipo assim, ela é muito sozinha, sabe? Se sente muito sozinha. E aí eu fui no meu horário de almoço, eu fui e comprei um coisinha de chocolate pra ela, fui no mercado, comprei, fiz uma cartinha, comprei um negocinho, levei pra ela, e tipo, quando ela recebeu, ela começou a chorar. E ela leu a carta, tipo, falando do amor de Jesus e começou a chorar. Aí eu falei assim, agora eu entendi porque eu tava trabalhando hoje e porque eu não estava na cantata. Era porque ela precisava disso. Sua Páscoa era no outro lugar. Exatamente. E aí eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, Jesus, obrigada, porque eu queria estar ali na cantata com os irmãos, só que todo mundo ali já conhece, só tá relembrando, e o Senhor me trouxe aqui pra fora, realmente, pra falar pra ela. E nisso, foi engraçado que depois ela que saiu pra almoçar, e quando ela voltou, ela se sentiu assim tão... Por eu ter entregado, ela falou assim, nunca ninguém me entregou algo, e engraçado, tinha minha idade, sabe? Minha idade, ela nunca ninguém me deu algo assim, nunca ninguém... E aí ela, não sei, na hora que ela saiu, ela voltou com uma pulseirinha, com uma cruz pra mim. E ela me deu, ela falou assim, guarda isso aqui, tipo, pra você lembrar de mim também. E agora eu saí de lá, mas eu tenho certeza que ela carrega isso no coração dela, a semente foi plantada. E é isso que a gente carrega, a gente encontra, assim, muitas pessoas que não conhecem. E isso faz o nosso coração chorar muito, mas é isso que dá mais gás pra gente sair e levar, sabe? Como é que vocês lidam quando vocês vão pra rua? Como é que vocês lidam com o não? Acho que provavelmente deve ser uma questão que muita gente, provavelmente a maioria que está nos assistindo,
Como é que será que o pessoal que vai pra rua, como é que lidam com o não? Que deve acontecer muito. Cara, é assim, se for o Mateus vai ficar meio triste assim, mas o Espírito Santo, cara, faz, é o não. O próximo é a semente que já foi jogada ali, sabe? E depois outra pessoa vai colher aquilo lá que a gente lançou. Cara, eu lido muito facilmente com esse não, eu vejo muito assim, a semente foi plantada e depois outra pessoa, outro dia, um outro cristão, outra pessoa que vai estar pregando o evangelho, vai lá e vai falar de Cristo e ela vai receber isso, vai aceitar de outro jeito, sabe? Porque aquilo que a gente falou, aquilo que a gente já lançou sobre a vida dela. Mas nisso, o que eu vos digo é nunca desistam de fazer isso pelo não, porque certeza. eu tenho um testemunho de um senhor, a gente estava a fazer aí e o homem ele disse não a 4 grupos diferentes. Ao quarto ele disse, orem lá que eu já não posso ouvir falar desse Jesus, pá. E o homem foi altamente impactado depois. Uau. Mas lá está, as pessoas iam passando, iam vendo o homem e alguma coisa atraía, não é? Então ele ia dizer, não. Na última vez ele já foi pelo... já estou farto, orem lá, pá, que já é a quarta pessoa hoje que me fala desse Jesus, pá, orem lá. Eu aceito. Eu aceito, pá, deixa-me... Mas é isso, é incrível, é aquilo que a gente estava a falar da semente, não é? Que fica, nunca se sabe quando é que a pessoa vai abrir. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Isso daí tá na Bíblia, tá na palavra de Deus. A gente crê muito nisso. Eu acho também que é um dos maiores receios das pessoas em saírem para evangelizar, os cristãos saírem para evangelizar, é o medo, a vergonha do não. Mas quando a gente entende isso que o Mateus falou, que talvez se a gente for sair para evangelizar, às vezes a gente está em grupo, a gente tem o nosso momento de oração antes, e às vezes a gente fala, cara, a gente vai sair para evangelizar, talvez ninguém vai aceitar. Mas não é porque ninguém aceitou que, tipo, foi em vão. É porque, tipo, semente assim... tá sendo hein, Sarinha? É porque, assim, às vezes nos nossos olhos, né? Aquilo que a gente... Pô, o cara não aceitou, o cara foi... Nos nossos olhos, mas a gente também tem que ver nos olhos espirituais, sabe? Exato. Deus tá agindo. E o agir de Deus, ninguém para, meu irmão. Aquilo vai cutucar na cabeça da pessoa, né? Ele vai embora, mas vai ficar pensando ali, por que aconteceu ali? Exatamente, né? Mano, exatamente. Quer queiramos, quer não, as pessoas, pelo menos 5 segundos, vão pensar naquilo. Exatamente, exatamente. Aí já não é conosco, é o Espírito Santo. Não, aí é o Espírito Santo, mano. É o agir de Deus na vida da pessoa, assim. E eu acredito muito nisso, que quando a gente fala assim e a pessoa tá ali meio com receio, mano, acredito que quando ela for dormir no quarto dela, assim, eu sempre falo assim, eu te desafio a falar com Deus no seu quarto. Tenta. Você já testou pra ver se ele é bom? Já testou? Testa. Você tem que testar pra ver como que é bom. E aí eu sempre desafio a pessoa, vai lá no seu quarto, fala com ele. É um diálogo. Fala com Deus. Deus. Tá aqui, pega meu número. Entendeu? Pega meu número aqui. Me liga e a gente conversa. Exatamente. É isso. Como é que é o vosso preparo pessoal e como movimento também? Antes de vocês escolherem um local para vocês irem, ou vamos naquele local, vai ter ali X acontecendo. Como é que é o vosso preparo, assim, o vosso interior? O que vocês fazem? Como é que vocês se preparam? Que estratégia que vocês pedem para Deus? Cara, tem alguns locais que Deus já falou muito com a gente. No Oriente, no Agar Oriente. Também tem no Cais Sodré, Bairro Alto, onde a gente tá muito. Na Baixa Chiado também, a gente tá muito lá também. Vocês vão para onde está a Muvuca? Cara... Onde está o povão? Sim. Deus falou muito com a gente sobre esses lugares, sabe? E a gente tem se movido para pregar o evangelho nesses lugares aí. Mas antes de estarmos lá, a gente cria um ambiente, sabe? E esse antes é muito interessante porque esses dias eu coloquei no Instagram. Acompanha a gente lá no Instagram, pessoal, Firewave Move. Tamo junto. No nosso Instagram, que antes de nós estarmos lá, Deus já tinha liberado coisas sobre aquele lugar. E eu fiz questão de colocar essas mensagens da nossa madrugada, porque a gente faz uma madrugada de intercessão, jejum pesado mesmo, não só uma vez, mas várias vezes, pra gente estar lá, já se preparando, e eu mostrei, eu não sei se tá aqui no Instagram, mas
cara, os testemunhos que a gente vê é que é pessoas mesmo falando assim, vai acontecer isso, vai acontecer não sei o quê. Mano, acontece. Deus já, tipo, age antes. E o agir de Deus, como Vocês eu tinha acham falado, que... Eu, quando eu vejo esse tipo de movimento, tipo de evangelismo, pra mim, pessoalmente, eu acho que o mais importante é esse preparo anterior. sim, Bem antes. sim, Pra sim, ter sim. direção de Deus. Porque imagina, Diego, se você vai dar uma coisa, você tem que ter ela, né? Exato. Como que é o seu secreto, né? Exato. Como que é a sua vida? Então, cara, isso é muito importante. O que você é no seu secreto, você vai resplandecer na sua vida. Exato. E fazer missões, fazer evangelismo, pregar o evangelho é sobre isso, sabe? É sobre ele, que nós desaparecemos e que ele venha crescer em nós, sabe? Exatamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, mano. Tá em Romanos. E a gente vê sobre ele, né? Uma coisa que Deus falou muito com a gente desde o começo. Desde o começo, é sobre ele, sobre ele. Quebrou muito, muito, muito. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente acredita muito realmente nesse preparo. E a gente ama também esse preparo. Sim. A gente ama estar em intimidade com ele. E uma coisa que meu pai sempre me falou, ele falou assim, olha, eu apoio muito. Assim, no fundinho, assim... o coração tá cheio de orgulho. No fundinho é muita oração que eu Sim. estou fazendo pelo grupo, porque vocês são jovens e vocês estão se levantando para fazer algo que é o que mais irrita o diabo. Vocês estão saindo Exatamente. para ganhar almas, para resgatar almas das mãos dele. Eu digo que vocês estão entrando no quarto do diabo. É isso. mas a gente tá- É um Mas meio realmente completamente perigoso. É, um meio Né? perigoso. Quem não tiver preparado, vai e fica. Exatamente. Vai e fica. A gente vê como um soldado numa trincheira e você vê o Paulo convidando o Timóteo, sabe? O convite de Paulo para Timóteo. Cara, vem sofrer comigo. Vem sofrer É comigo. uma área, sim, só que o nosso preparo, realmente, a gente busca contínuo, intimidade mesmo, pra gente, como o Theo falou, ser cheio e transbordar lá fora. E sobre os locais também, ele também sempre falou muito com a gente de ir em lugares, assim, realmente onde as pessoas não vão imaginar que a gente vai estar lá falando de Jesus. E isso é interessante, que muitas pessoas que às vezes a gente a pessoa vira, assim, alguns brasileiros que já são cristãos, mas estão desviados também, a gente encontra e eles viram e falam, mas vocês estão saindo na rua, vocês, tipo, tão jovens, só pra falar isso? Pra falar de Jesus? E eu, sim. Aí fica assim, sabe, surpreso, porque não acredita que a gente tá ali pra simplesmente falar de Jesus, carregar o que a gente mais ama. Que isso, muito bom. Já aconteceu assim de você irem pro vosso secreto antes de uma missão e você sentir assim, falar, não é agora, não vai dar, Deus não tá respondendo, então vamos abortar. Já aconteceu algo Cara, de gênero? Já, não fui eu que senti, mas foi outra pessoa que sentiu. É o Henrique, faz parte do nosso grupo. Ele sempre conversa comigo, é o meu irmãozaço, ele. E aí ele chegou um dia pra mim assim, e falou, mano, cara, eu tô sentindo que esse lugar aqui não é para hoje. Um preparo maior. Deus vai nos preparar melhor pra chegar até esse lugar. Vamos orando, vamos intercedendo pelo aquele lugar. E foi exatamente isso que a gente fez. Quando ele me falou aquilo lá, eu senti a mesma coisa. Senti a mesma coisa no meu coração e Deus ministrando comigo. E aí eu falei, então vamos orar, mano, vamos orar. Vamos simplesmente orar sobre esse local aqui, vamos interceder, vamos liberar salvação, vamos liberar cura aqui, que pessoas possam ver o reino de Deus aqui, sabe? Quando a gente estiver aqui, a gente possa ser sal e luz, sabe? Quando a gente pisar, que o Espírito Santo nos lidere. Todo lugar que a gente pisar. Tem que haver muito esse discernimento, né? Sim. Essa sensibilidade do Espírito. E isso é legal no nosso grupo também, a questão de ajudar o outro, né? Até na questão espiritual também, a gente tem muito isso. Então, e como o Henrique fez com ele, chegou e falou, às vezes outro chega e fala, a gente tem muito isso realmente aberto entre o grupo. Muito bom, muito bom. Vocês também tiveram uma experiência há pouco tempo de um cantor que veio fazer um concerto aqui em Portugal, né? E vocês estavam lá presentes. O Vitor Clay. E vocês estiveram lá. Eu não ia dizer o nome, mas você já disse. Foi. Como é que foi essa experiência também? Pode contar, Sarinha. A Essa Sarinha que tava... experiência foi realmente incrível. A gente foi
o nosso preparo era ficar simplesmente na frente do show. Ali nas pessoas que estavam na fila. E a gente estava num grupo exatamente de 6 pessoas nesse dia. E chegamos lá, a gente começou a fazer alguns evangelismos. Falamos com algumas pessoas. Só que tinha algumas pessoas do nosso grupo que estavam em jejum. Já estava muito tempo de jejum. E a gente falou assim, não, vamos tirar um tempo pra gente comer. E depois a gente volta. O show também já estava prestes a começar. E a gente juntou o time e estava saindo. No que a gente estava saindo, a gente passou assim na frente mesmo da porta do show. E 2 meninas vieram até correndo, né? Que elas estavam um pouquinho distante. Vieram correndo na gente, abordou o Theo e falou assim, olha, nós estamos com um ingresso aqui pro show e vocês têm interesse? Aí o Theo, acho que imaginou igual do último show que ele tinha ido, que era cobrado e tal, falou assim, sim, você tá vendendo por quanto? Ela falou assim, não, a gente tá dando os ingressos. Aí eu já olhei assim, um olhou pro outro. Aí eu falei assim, não, então vamos pegar, né? Se for tipo 1 ou 2, os 2 entram e a gente fica aqui esperando, evangeliza aqui fora. Aí ela, tá bom, vou pegar aqui na bolsa. Ela falou que é porque uns amigos dela que tinham comprado não conseguiram chegar. Simplesmente isso. Nossos amigos que compraram não conseguiram chegar. Aí eu, não, tá bom. Aí ela tirou assim a bolsa e foi puxando os ingressos. Eu lembro até a imagem. E foi puxando. E aí eu fui vendo aquele tanto de ingresso saindo, eu olhei assim pra ela. Aí ela, olha, esses aqui são todos os que eu tenho. E quando eu contei, tinha exatamente 6 ingressos. Que era a quantidade, era o vosso grupo que estava lá. A 6 quantidade. pessoas. E aí a gente ficou assim, pulando. As meninas olharam assim pra gente, a gente pulando e numa alegria, assim, a alegria realmente do Espírito Santo invadiu a gente naquele momento. Porque a gente tinha certeza que ele tinha dado, assim, de presente. E realmente, depois que acabou tudo, eu entendi. Encontramos uma pessoa lá que até hoje está marcada no meu coração. Uma vida que estava lá sozinha, curtindo o show. E eu encontrei ela e foi, tipo assim, algo incrível. O momento que tivemos com ela. Até hoje temos contato. E foi assim que aconteceu nesse dia. Foi realmente... Depois aí a gente estava indo embora. Eu conversando com o Theo, eu falei assim, cara, mas a gente é tão assim... Porque a gente estava tão eufórico. Eu falei assim, eu imagino Deus olhando pra gente, falando assim, tão alegre por uma coisa assim, eu posso fazer muito mais, então, sabe? Tipo, Deus devia estar pulando mimado. também. É isso aí, vocês entenderam aí a chamada aí, é isso mesmo. Nós, como eu sou pai, ele também é pai. Quando a gente vê o nosso filho, conseguiu perceber aquilo que a gente mostrou pra ele, ou aprendeu algo e ele fez direitinho, a gente fica em fundo. É isso, Pulou junto, então. Você quer fazer certinho? Eu fico imaginando Deus, velho, deve ser a mesma coisa. Ele deve dar cambalhota lá, com é certeza. isso aí. Com certeza. Você é lindo! Mesmo que você não seja, você é lindo! Deixa eu sempre. Isso sempre, né? Hein, Diego? E André? E eu vejo, eu tive um sonho e eu tava falando com a Sara sobre esse sonho. Eu não sonho, mano, não sou de sonhar. Mas eu tive um sonho que eu falei, não, tem que compartilhar isso daí, antes de acontecer isso daqui. Que eu tava em um show, tava em um concerto, via muita gente assim, e muitas pessoas pagando assim, entrando com o bilhete. Mas o nosso, tipo, a catraca, eu não sei como é que fala aqui, é catraca, né? Acho que é. Eu também acho que é também. Cancela. Cancela. Cancela, cancela. Catraca Pode ser também. catraca. É aquele traca. Exatamente. Traca. E aí eu via, tipo, o nosso grupo inteiro passando assim, sem pagar nada. E quando a gente tava lá, eu via a gente como uma luz bem reluzente mesmo, resplandecente naquele lugar e, tipo, cada um pregando pra uma pessoa, tudo espalhando assim, pregando o evangelho. E eu tive esse sonho antes de estar nesse lugar. Antes de nós estarmos nesses lugares assim. Uau. E eu falei assim, cara, eu sei o que Deus tá falando, é que não vai ter barreiras. Uau. Sabe? Não vai ter barreiras. Então, onde a gente estiver, a barreira já caiu por terra. Uau, uau, uau. Nós entendemos o que Muito ele fera. sempre fala pra gente, que ele quer que nós sejamos os pés e as mãos dele aqui na terra. E é realmente nesses lugares. É onde as pessoas realmente precisam ouvir, sabe? É onde a gente entra e parece que é os lugares que a gente mais sente a presença de Deus. É os lugares que a gente mais, assim, fica impactado mesmo. Uau. Caramba, velho. Olha, e vocês só abordam jovens ou também velhotes assim? Não, como, a gente... Tudo. Como o Diego? Tudo. Não, a gente não... Realmente não vem da... Andrezão, a gente não vem idade. A gente já evangelizou também. Foi bem no início Velhinhos, do movimento. A gente assim, evangelizou uma criança no metro. Você lembra? Foi no metro, que é nosso primeiro evangelismo no metro. Sim. E nós abordamos uma criança. Na verdade, ela chegou na gente, se eu não me engano. Curiosa pelo que a gente estava fazendo.
E a gente falou ali do amor de Deus e foi incrível. Cara, É muito acho que esse dia aí, o primeiro dia que a gente foi pregar, a gente já em jejum, assim, já tava, sabe, aqueles cansado mesmo, assim. Mas a gente, mano, vamos pregar aqui no metro mesmo. Indo pra casa, assim, o pessoal com violão, assim. E a gente falando assim, pessoal, a gente vai ter que fazer uma estratégia aqui. E aí a gente começou a orar. E o Espírito Santo falou assim, cara, fala uma palavra simples, rápida, objetiva. E eu cheguei assim, eu que ia falar. E aí eu falei uma palavra de 30 segundos, assim, tipo, quase Jesus te ama. Cara, eu vi uma pessoa chorando na minha frente, assim, quebrantada. E nesse exato momento, cara, parece coisas assim, mas é Deus fazendo. Nesse exato momento, o metro pede pra ser evacuado. A pessoa chorando, quebrantada, e eu falei, não, é com ela mesmo. É com ela. E ela recebeu Jesus, a gente tem contato com ela hoje. Uau. Aí a gente tem esse cuidado, sabe? De receber Jesus, vamos cuidar. Vamos levar para uma igreja mais próxima. Aham. Exatamente. Sabe? Exatamente. Esse cuidado é muito importante. Porque às vezes vira só número, sabe? Não pode deixar que a ovelha perdida. Tem Exatamente. que ir atrás. Isso É, mesmo, isso mesmo. Exatamente. Uau. É muito fera, cara. Tá Muito bom. fera. Eu fico... Quando eu vi a primeira vez que eu vi o vosso Insta, eu achei muito fera e depois eu entrei em contato com você. Por quê? Eu, há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem. Não, ainda é jovem, Diego. Quando eu era mais jovem, Cara do André. Cheio de vigor. Eu já respondo. eu tive também uma ideia de fazer esse tipo de coisa, que Mas era não ir pra fez. balada ou pra lugares mais Só queria ir pra difíceis, balada. né? E falar de Jesus e tal, não sei o quê. E não fui. Primeiro, porque eu não tive coragem nem atitude Aham. pra isso. Segundo, porque eu não estava rodeado de pessoas que também estavam dispostas a isso. Ainda estás a tempo. Ainda tô a tempo, né? É, Não, mas eu acho que pode- aí, ó, Eu ainda tô a o tempo. convite já foi entregue. Não, mas eu acho que Deus quer me usar em outros lugares. Eu vou Vem, contigo, André. Eu vou contigo também. Pronto, Pra te vamos apoiar. todos. E quando eu vi isso, eu falei, cara, velho, tem gente fazendo isso ainda, glória a Deus, velho. E eu fiquei assim, muito, muito feliz, muito feliz. Claro, eu não fui porque eu não estava preparado naquele momento. Ainda bem que eu não fui. Aham. Porque aquilo que eu digo, se eu fosse, eu tinha ficado do lado de lá. Não tinha voltado. E o que é que isso quer? Eu tinha, não. Pronto, tá bem. É aquilo que a gente A falou, gente tinha... depois faz um podcast só Eu ia chegar lá, olha. Hein, Diegão? Eu ia chegar lá e falar, olha, vem Diegão, te evangelizar. ó, Tuts. O que? Não, depois a gente fala, Tuts. Hein, Diegão? Ministério de João Batista, hein? 30 anos se preparando, hein? 30 Ó, anos se preparando. tá chegando a hora. Tá vendo? Tá vendo? Já passou. Já vai... Já passou. Já passou. Pode ir, já. Não, mas quando não acontece com um, Deus Não, levanta outros. Mas vamos um dia com eles. Bora. Tá eu por mim Super tá. convidado. Eu por mim estou dentro. Eu Nem que adoro. seja pra filmar. Hã? Nem que seja pra... Não, para filmar, meu. Acho que também Vamos participar. É experiência É. sobrenatural. É isso. Mas é verdade, eu acho que quando a gente se predispõe, Deus nos surpreende. É, Deus nos surpreende. verdade. Eu que era um cara muito tímido, mano, eu sou um cara... Quer dizer, eu digo por mim que eu sou muito tímido, mas música, muitas pessoas falam que eu não sou. Mas eu sou muito tímido. Exatamente isso acontece comigo. É. Eu também sou É, muito não é tímido. muito As pessoas falam, tímido. não, como é que é possível? Você não é tímido. Eu falo, cara, eu sou tímido. Eu sou tímido. Mas eu era realmente... Também sou tímido. Eu acredito. que tu é. Acredito. E, cara, eu vejo muito na minha vida o agir de Deus, porque como eu era muito tímido, eu fui conhecer a minha namorada, cara, eu não falei nenhum A no dia que eu conheci ela, eu fiquei assim, calado, rapaziada, tudo brincando. Ela falando, quer jogar um? Não. Quer brincar? Não. E aí, mano, eu, lá no Natal, primeira vez que eu vi ela assim, pessoal querendo se envolver assim comigo pra jogar um Uno, eu, não. Fala, não, Não, eu só não. quero meu presente. Pô, mas é porque muito tímido, sabe? Muito tímido mesmo. E Deus tem Ficaste vindo... impactado com a beleza, né? Também Ficaste é muito ali. lindo, né, mano? Morena, Ficaste ali. você sabe como é que é. E agora? Ok. Tenho de ir para o quarto de oração rápido. E aí tipo, você vê o agir de Deus na sua vida, porque uma pessoa muito tímida, e não só eu, mas como muitas pessoas lá do Fire, muito tímida, e Deus tá provando, assim, o contrário, pessoas improváveis indo pregar o evangelho, né? Uau. Então vocês estão super convidados. Toda a né? gente saindo Diegão, da zona de você, ó, conforto.
Exatamente. muito isso, Vamos muito nos isso. posicionar, né? Nos posicionar É mais, verdade. estar disposto, como você tinha falado. E é isso, Bora. quando nós estamos dispostos pro Espírito Mas eu Santo. só vou se eu tiver uma t-shirt do Fireway. Ah, aí, aí a gente vai pro aqui, ó. Já pros Aí. dois aqui, ó. Pro Ó. Rafa também que tá Aí, aqui. entendi, velho. O Rafa, Não, Rafa não aí- precisa, não. Rafa O não Rafa precisa. não? Rafa O não quer, Rafa não. aí, ó, eu só me Rafa, leva não quer, aí que ele, Da hora, da hora. ele vai vos ensinar aí umas coisas. Continuando, outra coisa. Em momentos assim mais complicados, vocês já passaram por eles assim, quando vocês foram evangelizar e não correu tão bem? Já vos quando quiseram bater? abordar? Ou coisa parecida, É similar uma também? coisa que eu sempre... Outro dia eu quiseram sempre- desbater. Eu sempre falo, sempre deixei muito claro pros meninos, principalmente. Porque, assim, ali é todo mundo inexperiente ainda. A gente sempre fala que a gente está sendo liderado pelo Espírito Santo. Poucos ali fizeram escola de missões, a maioria nunca fez, nunca saiu nas ruas assim. Então, principalmente quando a gente vai para lugares assim mais perigosos, eu costumo falar para eles, eu falo tipo assim, toma cuidado quando vocês for abordar menina, chama outra menina, se vocês for abordar uma menina, tá com um cara lá, vai bater em vocês. É. Porque é assim, né? Sim. É verdade. Então, assim, a gente sempre toma os devidos cuidados. Comigo, acho que nenhum evangelismo aconteceu de ter confusão. Não sei com eles, quando eles saem pra lugares mais... Não, assim, não, mais por balada. acaso nunca aconteceu, de confusão não. A gente toma muito Uhum. cuidado com isso, sabe? A gente sempre, às vezes, separa grupos e a gente fala assim, ó, menino aqui, junto com menina, não deixa a menina atrás de você, coloca ela na frente pra você estar olhando. Quando vocês forem orar, fica com os olhos abertos pra ver o que tá acontecendo ao redor de vocês, Muito bom. sabe? Pra saber o que tá acontecendo, Sim, porque sim. aí... Vigiar, tem que vigiar. exatamente. Vigiar. Vigia, Toma crente. cuidado com isso. Vigia. Muito bem, muito legal. Mais? Pergunta. Como é que é... como eu vou dizer? Eu vou dizer de qualquer jeito mesmo. A aceitação não vou dizer só na vossa igreja. Como é que vocês acham que é a aceitação da jovens? Que vocês são bem jovens, né? E a aceitação das pessoas que querem fazer evangelismo, né? Querem sair pra rua para fazer Ele evangelismo. quer saber se é aceito, não? Se ele pode fazer Ah. Não é isso. É que muitas vezes, quando a gente é jovem e a gente quer fazer as coisas, não a liderança da igreja sim. às vezes nos segura, nos prende, porque fala, vocês não estão preparados, vocês são muito jovens, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não sei o que, e mais isso e mais aquilo outro. Olha uma coisa que está acontecendo na Coreia do Sul, lá onde tem os pastores lá do show, não sei o que, é que para os jovens quererem fazer alguma coisa, para entrar para a igreja, para entrar para a igreja, você tem que passar quase 2, 3 anos sendo provado que você pode entrar por ali. E por que o evangelho lá fez isso aqui? Ó? Ninguém quer passar mais por isso. Pesquisa que você vai ver. E vocês acham que isso acontece? Como é que é convosco? Se vocês sabem de alguma coisa? Como é que foi com vocês? Por exemplo, o vosso exemplo. Vocês sempre tiveram apoio? Sim. Mas também vocês são filhos de pastor, né? porque a Também não gente- dá, é. né? Vocês são A filhos de gente, pastor, assim, né? Da mesma igreja. O pai quer ver o salário. Ué. Ambos somos filhos de pastores e somos da mesma igreja. Quero honrar aqui também a vida dos nossos pastores, pastor Cleito, pastora Priscila. E ali, sim, a gente teve apoio, sim. Nunca barraram a gente, pelo contrário. Como nós temos também o nosso grupo de jovens, os Chosen do nosso grupo. O pastor sempre também trouxe isso para ver se ativava mais também, sabe, os jovens da nossa igreja. Para não ser só alguns participando, mas para ativar mais, sabe? Só que a gente acredita, assim, que nem todo mundo carrega tanto esse fogo, essa disponibilidade de realmente sair e fazer. Mas de apoio, eu digo por mim, assim, parte familiar e ministerial, tive bastante apoio. Sou grata também, a isso. meus pais, os pastores sempre apoiaram sobre evangelismo. E a gente, antes de começar o projeto, a gente sempre falou com eles também sobre isso. E eles oraram sobre isso com a gente também. E foi muito aceito isso, sabe? Eles falaram, se é algo de Deus, simplesmente obedeça, né? A voz de Deus tá falando com vocês, então obedeça. Que Eles bom, estão sempre acompanhando a gente, né? Alguma coisinha eles vão lá e... Tem que ser. que bom. e é Bom. ótimo isso. E vocês acham também que o movimento evangelístico em Portugal, nas igrejas, tem que ser mais ativado?
Tipo, igual ela falou, há pessoas que podem não sentir tanto de fazer evangelismo, mas provavelmente às vezes ela nem sabe, ou nem tem conhecimento por onde ir ou o que fazer. E se houver quem fale, quem apresente ou quem mostre, né, ou que dê o exemplo, pode despertar, né? Sim. Pode virar ali uma chave. Sim, um dos incômodos que eu tive também, que o Espírito Santo me incomodou muito, foi quando o meu irmão é DJ, né, o Gui Brasil, então eu viajava, assim, pra Itália com ele, pra Espanha com ele, naquelas conferências, assim, enormes mesmo, de milhares de pessoas, assim mesmo. E aqui, até mesmo aqui em Portugal, e nessas conferências, assim, eu vi aqui, não... Cara, será que realmente vai ficar só por isso? Acho que, cara, tudo isso que nós sentimos aqui, tudo isso que nós, cara, gritamos aqui, tudo isso que nós temos dentro aqui de mim, cara, tem que ser espalhado, sabe? Tem que ser compartilhado com essas pessoas. Então, eu via muito nisso nessas conferências, sabe? Muitos jovens, muitos jovens. Não que, tipo, eu tô falando pra todo mundo ir pregar o evangelho como a gente, assim, nas ruas, mas de forma simples você já consegue pregar o evangelho. Se você entende aquilo que você carrega, você vai pregar o evangelho assim, na sua casa ali com o seu vizinho. Você vai pregar o evangelho ali no seu trabalho. Às vezes não com palavras, mas do jeito que você age, sabe, com aquelas pessoas. E aquilo vai falar, tipo, aquilo, mano... Você não precisa de um chamado para um país como o Havaí ou para os Estados Unidos. Você pode começar com o teu vizinho. Exatamente, Né? exatamente. Às Porque vezes, o chamado tipo... do evangelismo é para toda a gente. Ir de pregar o evangelho para todo mundo. Exatamente. E aí, cara, me incomodava muito isso quando eu ia nas conferências. E não que seja ruim, é maravilhoso as conferências e eu participo muito em muitas delas, mas eu vi essa necessidade e essa urgência, sabe, de pregar o evangelho. E muitos jovens ali, sabe? Muito bom, muito bom. E essas festas é boa para convidar os jovens exatamente, de fora, exatamente. Né? E quando é o irmão não precisa de pagar o bilhete, né? Exatamente. E ainda pode, se calhar, oferecer alguns. Também não é bem assim, vai. Teu irmão vai ver e você vai falar, depois a gente conversa. Eu tô brincando, meu irmão. Toda vez que meu irmão vai tocar, assim, eu já acompanhei muito meu irmão. Já fui staff do meu irmão. Olha. Já fui staff do meu irmão. Já servi meu irmão demais, assim. Hoje em dia, não tanto, porque... Ele deixou de pagar. Não. Não, porque a correria da vida, sabe? Esses projetos novos que Deus tem colocado em nossos corações. Então... Resumidamente, ele é mais velho que você. Ele é mais velho. Ele te usou enquanto você era mais jovem. Você vai me ajudar aqui pra você assim, aprender. Você é mais jovem, vem pra... Muito bom, muito bom. Quais são aí os planos futuros? Eu já fiz essa pergunta, né? Mas depois eu fiz outra. Os próximos planos aí que vocês têm agendado. É um déjà vu. Fui eu que fiz aqui. Cara, um dos planos que a gente tem, para esse mês a gente vai fazer uma trilha e no meio dessa trilha que a gente vai fazer, a gente vai pregar o evangelho, a gente vai subir o Castelo da Pena aqui em Sintra. Também a gente vai lá pro Porto pregar o evangelho, a gente vai viajar para lá e a gente vai levar o reino de Deus para aquele lugar. A gente vai espalhar o evangelho de Cristo. Mas a gente tem projetos assim futuros também, de aqui a um tempo, né? Não tão breve como esses daqui, mas projetos assim de fazer o nosso culto Fresh Fire, que vai convidar assim muitas igrejas e muitas igrejas podem vir participar com a gente, muitos jovens participar com a gente, e vai ser algo de ativação dos jovens, de evangelismo, sabe? Então, é mais ou menos sobre isso daí, os próximos projetos, de ativação mesmo. Muito legal mesmo, muito legal. E qual é o vosso sonho? Vocês têm projetos. Qual é o vosso sonho? Pessoal ou Os dois. Então, eu acredito que ministerial, depois que eu comecei o projeto do Fire, é ir fundo. E nós já recebemos, assim, muitas palavras realmente que esse projeto alcançaria muitas vidas e que através desse projeto nós realmente viveríamos 100% integralmente no ministério. Então, eu me vejo realmente ministerial, envolvida totalmente. Às vezes a gente fica assim, a gente não consegue nem pensar em outra coisa, porque a gente está tão envolvido ali.
Por Portugal? Vocês, Por o vosso Portugal. coração. Europa, por Portugal e Europa também. O É. Firewave, assim, abrange, assim, Europa e nações, sabe? A gente não... Mas Portugal foi onde a gente, sabe, começou aqui. Então a gente tem um carinho especial, sabe? É a casa. O meu é a carinho, casa. o meu coração tá totalmente É. também em Portugal. Exatamente. Que bom. Totalmente. Enquanto Deus falar assim, é Portugal e a gente E vai é até ficar lá. e a engraçado, gente... porque eu não queria vir de jeito nenhum. Não queria. Então eu vejo realmente o cuidado de Deus e realmente o propósito de eu estar aqui. Porque eu não queria, eu tô aqui 2 anos e 4 meses, pouco tempo. E quando meus pais foram mandados pra cá, eu não queria, eu bati o pé, eu falava, eu não quero, minha vida tá aqui, porque minha mentalidade ali no Brasil era o quê? Eu tava saindo do meu ensino médio, tava fazendo os exames pra entrar na faculdade, já tava com uma nota que eu já ia conseguir entrar numa faculdade que eu queria, tava ali com a família, sabe? Tava realmente na comodidade. E quando a gente veio pra cá, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Cheguei aqui em pandemia e me senti totalmente perdida. Eu falei, o que tá acontecendo? Só que antes de eu vir, uma tia minha, as palavras sempre eram direcionadas pros meus pais. Portugal, vai pra Portugal. Nunca teve de... Eu tava vindo mesmo porque Da tinha rasta. que vir, menor de idade, tinha que estar aqui. E um dia uma tia minha me chamou e ela falou assim, olha, eu tive uma visão, um sonho, na qual eu via um campo grande, assim, todo verdinho, e eu via só uma flor no meio do campo. E nesse campo, quando eu olhava fixamente pra flor, começava a brotar várias flores ao redor do campo. Uau. E na época eu peguei aquilo e falei, tá bom. E ela falou assim, olha, aquela frase clichê, né? Floresça onde Deus te plantar. Não importa onde Ele te colocar, floresça. E eu vim com essa palavra no meu coração. E realmente, depois que eu cheguei aqui, buscando e querendo saber o propósito de Deus pra minha vida, começou o projeto do Fire e hoje eu me encontrei. Eu realmente posso me dizer que eu me encontrei no que Deus me... Tenho muita coisa pra descobrir ainda nessa caminhada com Ele. Mas é isso. Muito bom. Uau. E pessoal, né? Sonho pessoal, esqueci de falar. Acho que o meu sonho pessoal mesmo é ter minha família, sabe? Concretizar minha família. Aquele sonho clichê também, mas é Tá solteiro, então. sonho. Pessoal, a Sara tá solteira do Firewave. Se você quer um varão Meu Deus. de propósito, Varão. sério, Não, ô, Diego, De respeito. varão valoroso esse daí. varão valorou, até falei errado aqui, fiquei nervoso. Se Ai, candidate, Que vergonha. mas se você não prestar, não se candidate não. Não, por favor. Fica já a dica também. Até porque tem muitas pessoas, muitos irmãos, né, do Pois é, Fire o para... pessoal aqui tem irmãos, ligação mesmo. direta Tem com muito. Deus. Tem Irmãos muito, mesmo, tem sério. muito que andar, Claro. né? Pois é. Muito bom, muito bom. André, mais alguma coisa? Não sei, Pod God, não. Tens algumas perguntas? Não tenho. pá, tu és Não sempre preparei o Podgod não, velho. Eu também não, mas Fica pra próxima. fica para o próximo. Tem Tem que ter que um momento. Ó, o Tem que Rafa ser. falando ali, nosso produtor falando que tem que ter um momento. Evangelismo. Pod God. Explica lá o Pod God. Tu Então vamos lá. gostas? Momento Podgod. Nosso momento Podgod, como o nosso nome indica, o nome mais lindo do mundo. É um momento em que a gente faz algumas perguntas. Às vezes muitas perguntas, às vezes poucas, às vezes uma só. Resposta simples e direta, sim ou não. Mas, como eu digo sempre, a gente deixa justificar Mas aqui em poucas palavras. uma dá para 2. Não dá pra dois. Pode Podem ser. responder ambos, né? Ah, ok. E o André falou que ia fazer a primeira pergunta. Eu vou fazer. Então vai. Então é assim, cada um responde. Evangelismo sem apelo. Pode ou não pode? Evangelismo sem apelo. O que seria o apelo? Pergunta essa pessoa que aceita Jesus. Para aceitar Jesus, né? Pode. Na minha visão também pode. Ok. Tens alguma? Não queres que eu faça já a minha? Pode fazer já a tua segunda que eu tô pensando ainda. Não, Não tem que- nenhuma por enquanto. Força. Faz aquela que você gosta. Que eu já sei que você vai fazer. mais tarde ou mais cedo. vai Mais ter de tarde ou ser, mais né? cedo você vai lançar ela, velho. Já sei. Então cara. vai já, que é para. Eita. Já sei, velho. Manda, Essa manda. aí, essa agora é. Manda. Mas tem de ser sincero, está bem? Tá bem, Andrezão. Então é assim. Pizza com abacaxi, pode ou não pode? Pizza com abacaxi. Ela pensando que vinha algo sério aí. Meus amigos portugueses, meus amigos aí da Pizza Hut.
Pode não. Pode não, tumba. Não pode também. Não pode também. Não pode, É mais Não dois. pode, mano. Mais dois na minha Sabe casa. aquela Banana pizza pode, com banana frango pode. catupiry, assim? Ah, tipo, aí sim. Agora fruta, né? Não, Banana, aí... banana pode. Banana Aí, com canela. não. Não, aí também. Ô, louco. Só se for só com Pode, banana e ô, massa. Diego, pode? Banana e massa. Banana na pizza? Com canela? Com canela. Mas só isso, é. Não. É tipo de Queijo. sobremesa. Pra Sobremesa. mim, não. Ah, vai Não. o queijo, vai a banana e vai a canela. Ah, tá bem. Ô, louco. Não como, Gente, mas, muito mas pode. É, estômago não tem gaveta, né? Vai Não, ter mesmo. é. Vai ter pro mesmo lado. Por isso, Não tem gaveta. seja o que for, pode ou não pode? Ir pro evangelismo sem estar preparado espiritualmente. Cara, não pode. Não pode. Quer dizer, pode e não pode. Só pra olhar. Só pra sentir o drama. Depende do evangelismo que você tá falando. Porque às vezes o evangelismo vai ser é aquela coisa com o seu vizinho ali, né? Vai ser o evangelismo ali com a vizinhança ali de onde você mora. Ou no seu trabalho. Então, se for desse jeito, pode. Se você carrega aquilo e entende o que você carrega. E você tá cheio daquilo pra compartilhar, então pode muito. Agora, O evangelismo pode tirar férias ou não? Não. É um não, estilo de vida. não, é estilo de vida. Exatamente. Lifestyle. Lifestyle. Tome. Gostas tome. do Todd White, já vi. Lifestyle. Todo White é fera. Muito bom, muito bom. Pois é, estamos terminando. Acho que já falamos de muita coisa, foi muito bom. E vamos pro nosso momento profético. Uau. Rafael Oliveira, nosso Peraí. produtor, coordenador, Ah, mas agora- patrão. Vai lançar aqui na... Vais lançar aqui? Eita! Então é o nosso momento profético, que é onde o convidado traz um presente profético para o nosso convidado seguinte. Quem E este aqui, como era muito criativo, trouxe uma coisa diferente. E o vosso presente profético não será entregue em mãos, mas será apresentado aqui na nossa tela Ok. e depois a gente vai enviar para vocês terem também. Rafa, é contigo. Fechou. Solta o som. O mundo jaz no maligno e isso é mal. Mas olha só, existe boa notícia pra Portugal. Deus tá fazendo, mano, e a salvação vem de cima e ele quer usar quem? Adivinha? A sua vida. Então bora se mover pra poder salvar o mundo e que o evangelho na nossa vida seja sempre ponte e jamais muro. Uau. Isso aí, Uau, incrível, incrível, incrível. esse foi o vosso presente profético do Bjork, nosso convidado Um anterior. rapper, não sei se vocês conhecem. Conhecemos, sim, eu conheço mais ou menos. E ele deixou aqui esse quadro, mini poema, esse pequeno rapper para vocês. Uau. Depois a gente vai enviar para vocês, pra vocês guardarem. É isso. E também tem a ver com eles, né, cara? Sim. O que é que acharam aí do... Muito bom. Cara, Faz Realmente sentido. profético. Muito bom. Cara, incrível, né? Incrível, é tudo que sobre aquilo que a gente faz, né? De levar o reino, de pregar o evangelho de Cristo e, cara, o que ele falou ali bate muito com isso, né? Ativando mais E eu acho que... E ele nem conhece a gente, então é Não. muito profético isso daí, eu recebo muito isso daí. Joga de novo aí na tela, Rafa. Vamos ouvir mais uma vez? Muito bom. O mundo jaz no maligno e isso é mal. Mas olha só, existe boa notícia pra Portugal. Deus tá fazendo, mano, e a salvação vem de cima e ele quer usar quem? Adivinha? A sua vida. Então bora se mover pra poder salvar o mundo e que o evangelho na nossa vida seja sempre ponte e jamais muro. Sempre ponte, jamais muro. Uau, sempre ponte, jamais muro, hein? Muito forte, hein? Forte. Forte demais. Que legal, que legal. Obrigado, Bjorn. Obrigado. Obrigada, realmente foi incrível. É isso aí. Nosso Instagram também já. Gente, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Matheus, Sara, movimento Firewave. Espetacular. Que vocês continuem nessa força, nessa pegada. Deus continue usando a vossa vida, o vosso grupo, todas as pessoas que vos acompanhem, a vossa liderança, a vossa igreja. Por onde quer que vocês andarem, que o Espírito Santo possa impactar vidas Amém. e vidas possam ser transformadas. Amém, amém. Obrigado pela vossa disponibilidade, vossa coragem. E nós, como app Christian Life, nós estamos aqui disponíveis para aquilo que vocês precisarem. Nós estamos aqui. Nós Diego. queremos ser usados por quem está sendo usado. É isso. Amém. E, Diego, muito obrigado. Uma felicidade imensa de fazer parte desse projeto incrível. Pra gente é uma honra estar aqui. Obrigado, André, por você estar aqui também com a gente.
e ter compartilhado com essas histórias, essa troca de histórias, né? Então, cara, uma honra mesmo, e tudo que vocês precisarem de nós, a gente estamos aqui para servir junto com Amém. vocês. Realmente, muito Amém. graças. Que o reino evolua e sempre cresça cada vez mais, né? Vamos juntar forças. É isso. Amém. Gratidão mesmo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Pod God aqui na app Christian Life. Se vocês querem saber mais, procurem o Firewave no Insta. Firewave. Firewave.move. Firewave.move. Se vocês têm curiosidade ou querem entrar em contato com eles por qualquer motivo, não hesitem, falem com eles e Deus vos abençoe e até a próxima. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Falou.